É a outra. Isso. Isso, Isso. foi, Agora foi, sim, foi. perfeito. Ao Ficou bom vivo para tudo mim é que mais estava de difícil. frente, Agora né? foi. Eduardo, é com você, querido. Estou aqui à Tá tua bom. disposição, só chamar. É isso aí, tá? Queridos amigos, é sempre uma enorme alegria, uma enorme satisfação estar junto da Casa Espírita Ilha de Paquetá, casa que a gente, com muita alegria, participou do trabalho aí, auxiliando na fundação. E como é que são as coisas, né? A gente que participou tanto naquele período de fundação da casa, pela quantidade de tarefas, acabou se afastando um pouco da instituição, e qual não é a surpresa quando vem um coronavírus e coloca a gente novamente próximo, e ajudando e trabalhando juntos, que é sempre essa a nossa intenção. Então, um beijo para todos, muita felicidade estar junto de vocês. Eu queria dizer a vocês que a gente vai trabalhar hoje esse tema, tenha sempre esperança, e eu de cara já coloquei aqui essa imagem de Jesus, né? Aqui vocês olhando na tela de vocês, vocês vão ver o cursor andando, né? Eu vou apontar de vez em quando para algumas coisas, né? Jesus está aqui como se estivesse ao nosso lado, observando a situação do nosso planeta, observando tudo que está acontecendo, ele que é o governador do planeta, ele que lá no Evangelho de João diz que eu criei o mundo e o mundo não me recebeu. Então, justamente, a gente já consegue entender que muitas das coisas que estão acontecendo no planeta hoje, com toda certeza, está acontecendo porque a gente não está conseguindo receber os ensinos de Jesus e cumprir com a nossa parte como a gente deve cumprir. Então, eu comecei as reflexões de hoje pensando justamente a respeito dessa questão do coronavírus. Lógico que a gente não vai tratar diretamente do assunto, né, mesmo porque o assunto é muito vasto, mas a gente não quer deixar de pensar que o coronavírus começou com um homem, esse homem infectou milhares de pessoas no decorrer do tempo, no transcorrer do tempo. Essas infecções hoje já estão atingindo o mundo inteiro, e por conta dessas infecções muitas mortes têm acontecido. E aí eu sempre gosto de frisar, né? Eu abro, né, peço licença a vocês para abrir um espaçozinho muito rápido, né? Porque quando a gente monta as apresentações nossas são montadas com a contribuição de companheiros nossos do movimento espírita. Então, por exemplo, muitas das coisas que a gente utilizou aqui dentro desse estudo da noite de hoje, eu utilizei graças ao nome desses companheiros que estão aí embaixo na tela. Eu queria aproveitar para agradecer a eles. Constança, Lumena, Roberto, Mônica Costabile, lá de Miguel Pereira, um beijo enorme. Muito obrigado por toda a ajuda que vocês sempre nos dão. E pensando naquele raciocínio lá de cima, né, do coronavírus, um homem, milhares de infectados, o mundo inteiro, muitas mortes, eu lembrei de uma outra situação, de uma outra circunstância dentro da história da humanidade, em que um homem chegou, né, e, entre aspas, né, pelo amor de Deus, entre aspas, infectou milhares de pessoas, e depois a sua mensagem vai e toma conta do mundo inteiro, e por conta dessas mensagens, por conta dessa realidade, muitas mortes ocorreram. E aí a gente lembra de Jesus, que veio confirmar para a gente a lei do amor. E aí eu fiquei imaginando, né, essa é a reflexão importante da gente ter, o que seria, né, como seria bom, né, se o nosso planeta conseguisse compreender que o vírus efetivo que a gente tem que espargir, que a gente tem que trocar, que a gente tem que passar para as pessoas, esse vírus, entre aspas, pelo amor de Deus, chama-se amor. É esse conceito maravilhoso que a gente precisa aprender a aplicar, precisa aprender a utilizar, precisa aprender a trabalhar, experienciar. É tudo, sabe? A gente tem que amar, tem que amar. Não é fácil. A gente, né, bate cabeça, encontra pessoas que não pensam igual a gente, pensam muito diferente às vezes, mas não tem jeito. A gente tem que aprender a amar, tem que aprender a respeitar, tem que aprender a mudar, né, o padrão vibratório, a maneira como o planeta se apresenta para a gente, né? Ainda dentro dessas contribuições, aqui no final dessa tela, na direita, eu coloquei aqui o nome da Rose, que é a companheira lá de Uberlândia, da Mara, que é de Marataízes, que também contribuem muito com a gente. Beijo enorme para vocês, minhas amigas, né? E eu pensei que nesse coronagripe, né, ele não é gripe, né? A gente sabe disso, coronavírus, né? Ele não é gripe, a gente sabe que não é gripe, tá? Não é gripe, a gente já está todo mundo ciente disso.
É muito mais do que uma gripe, né? Mas, ao mesmo tempo, a doutrina espírita ensina para a gente que a gente não tem que ter pânico, a gente não pode ter pânico, tá? A gente precisa ter cuidados, a gente tem que ter higiene, né? A gente tem que ter consciência do que está acontecendo, que a gente não pode, que é o grande preocupação é não sobrecarregar o sistema de saúde, que parece que já está sendo sobrecarregado em algumas cidades no Brasil, e algumas cidades no mundo já está acontecendo isso também, mas dentro do possível, a consciência nossa de cuidado é justamente, né, de amor, de respeito, de carinho com o nosso semelhante, é justamente nesse sentido. É a função dessa imagem aqui. A Mara que me mandou essa imagem aqui, né? A imagem está mostrando para a gente claramente, né? Vários fósforos foram queimando uns aos outros, tá? E aí um fósforo sai da curva e não permite que aquilo se alastre. Então essa é a nossa função. Esse fósforo aqui assim, ele é a metáfora, esse fósforo que está aqui no meio, que eu estou andando o cursor em cima dele, ele é a metáfora de cada um de nós. Nossa função é essa: ter equilíbrio, ter tranquilidade, tá? Não ficar muito calmo, sabe? Muito tranquilo, tá? O objetivo é não sobrecarregar os hospitais, a capacidade de operação de centros de CTIs de hospitais, de UTIs de hospitais, né? Mas isso quer dizer que a gente tem que ter responsabilidade e não pânico, não pavor, não temor, não ficar trocando mensagens de terrorismo o tempo todo. Cuidado com fake news, cuidado com notícias falsas, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as mensagens ditas espíritas, que na verdade não são espíritas, né? Então a gente precisa ter todos esses cuidados e a gente começa o nosso trabalho, né? Porque não adianta nada a pessoa pensar em esperança fantasiosa. A esperança ela tem que ser esperança espírita, esperança de esperançar, é esperança de pé no chão, é esperança de realidade, é esperança de bom senso, é esperança da pessoa que sabe o que está fazendo, que está procurando fazer a coisa correta no transcorrer do tempo. É aquela esperança que vem daquele conceito que Chico Xavier trouxe para a gente de maneira muito clara. Não há sequer uma folha que não caia, que não seja pela vontade de Deus, nosso Pai. Então, vocês estão vendo a imagem aqui para vocês, né? A folhinha aqui no meio da floresta, né? Perto do outono. Exatamente a nossa situação hoje, né? Estamos no outono já e as folhas estão caindo mesmo, tá? Mas, olha, nenhuma folha seca cai que não seja pela vontade de Deus, nosso Pai. Se isso acontece com relação às folhas, o que será que acontece com relação a cada um de nós? Com que a gente, então, possa preencher os nossos corações, tá? Com uma certeza muito grande, né, de que nós precisamos desenvolver a esperança nos dias melhores. Nada de pessimismo, nada de pensamentos negativos, tá? Muito pelo contrário. Deus está no comando, Jesus Cristo, governador do nosso planeta, não está longe do planeta como algumas pessoas imaginam, né? Outro dia eu estava viajando aqui, eu estou no Espírito Santo, para quem não está sabendo, eu estou em Marataízes, no Espírito Santo. Beleza da internet, né? E eu queria falar para vocês que eu estava na estrada e eu vi assim, Jesus está voltando. E aí eu pensei assim, se Jesus está voltando, só pode ser a volta dos que não foram. Quer dizer, até uma brincadeira a respeito do assunto da minha cabeça, do meu pensamento, né? Por quê? Porque Jesus, né, no fechamento do Evangelho de Mateus, diz de maneira muito clara: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus não nos abandona, não nos abandonou e não nos abandonará. E da mesma forma, Deus, nosso Pai, está no comando de tudo que existe, né? Aquele conceito de providência divina, né? A gente imaginar assim, não há uma partícula, uma célula, um átomo, um nada. Não existe nada dentro do universo que não seja controlado, que não seja administrado pela vontade de Deus, nosso Criador. Tá? Criador, causa primária, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como está lá dentro do Livro dos Espíritos, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que o Selminha lembrou agora, que a primeira edição de 1857, né, 18 de abril de 1857, mas é importante a gente lembrar também que a edição que nós utilizamos hoje é a segunda edição, praticamente toda ela é a segunda edição de 1860, tá? Então é importante isso, porque aquela edição de 1857 tinha 501 questões.
E essa de 1860 já vem com as 1019 que temos atualmente. Eu trouxe essa imagem para a gente poder perceber que o que nos preenche o coração, né, o que o nosso coração está aqui, a gente está vivendo, está sentindo, está olhando as coisas que estão à nossa volta, estou mexendo com as mãos aqui, vocês estão vendo, tá? Então a gente está aqui assim, está vendo os eventos acontecerem, e o nosso coração fica batendo de acordo com o que a gente vê. O que faz a gente ter esperança em dias melhores? Tá? Qual é o conteúdo? Qual é a informação? Aonde é que a gente vai colher informações para que a gente possa preencher o nosso coração de esperança? Preencher os nossos pensamentos de esperanças em dias melhores. A gente vai obter essa informação justamente na boa nova, na boa notícia, nas boas notícias que o Evangelho significa. Então, o Evangelho é que vai dar para a gente a boa nova, que vai dar para a gente as boas notícias que vão preencher o nosso coração de esperança. Quando a gente olha essa imagem que está aqui, eu não sei se vocês lembram disso, eu não sei se tiveram oportunidade de ver, mas às vezes eu trago imagem, né, do cego de Jericó, e aí às vezes eu pergunto para as pessoas assim, qual é o nome do cego de Jericó chamado Bartimeu? Né? Ou seja, eu faço a pergunta, mas dentro da pergunta eu apresento o nome do cego de Jericó chamado Bartimeu. Então a pessoa ela fica com uma enorme vontade de responder assim, ora, o cego de Jericó chamado Bartimeu chama-se Bartimeu. Mas eu queria contar para vocês o seguinte, na realidade, né, o Bartimeu, ele é uma metáfora, ele é uma imagem, uma alegoria, para que a gente possa identificar que tudo que está dentro do Evangelho está ligado a cada um de nós. Então, se alguém me perguntar qual é o nome do cego de Jericó chamado Bartimeu, a minha resposta vai ser, o cego Bartimeu chama-se Eduardo. Claro, o cego Bartimeu chama-se Bartimeu, mas para todos os efeitos, tudo que diz respeito ao cego de Bartimeu diz respeito a mim. Se Jesus pergunta para mim o que eu quero fazer, o que eu quero, o que eu preciso enxergar. Eu imagino que se chegar para o Ricardo e perguntar para o Ricardo assim, Ricardo, né, qual é o nome do cego de Jericó chamado Bartimeu? Eu acredito que o Ricardo vai chegar e vai dizer assim, ora, o cego de Jericó chamado Bartimeu chama-se Ricardo. Se eu perguntar para a Selminha, ela vai dizer Selminha. E aí por diante. Tá? E é assim por diante. Se pegar para qualquer um companheiro que esteja vendo esse estudo, se eu perguntar qual é o nome do cego de Jericó chamado Bartimeu, a pessoa tem que entender assim, eu sou o cego Bartimeu. Então, da mesma maneira, quando eu mexo no cursor aqui dessa tela, este cara que está se afogando aqui, também somos nós. Esse cara aqui é o Eduardo se afogando. Se afogando em que circunstância? Se afogando, né, no seu afogamento de cada dia. Cada um tem um afogamento que diz respeito. Cada pessoa tem o seu afogamento. Tá? Que afogamento é esse? São as dificuldades do dia a dia, são as doenças, são as intempéries, são os aborrecimentos, são as circunstâncias das nossas vidas, né? São as vicissitudes, são os nossos parentes que às vezes estão sofrendo e esse sofrimento deles causa sofrimento em cada um de nós. As preocupações que a gente tem às vezes com nossos pais, com as nossas mães, com a saúde deles. Então são preocupações que realmente mexem com cada um de nós. E ao mesmo tempo, esse que está aqui puxando e salvando esse afogado, quando a gente vê que a imagem dele é Jesus, eu preciso entender que quando Jesus fala conosco, ele diz assim, eu sou, né, a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz para a gente que vai nos dar a água da vida. Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Então, não é ele fisicamente, Jesus, que nos salva. Não é ele fisicamente. Claro que também pode ser, mas não é ele. A nossa cabeça tem que ser entendida assim, né? Que quando você vai dentro do Evangelho, Jesus trabalha o Evangelho sempre colocando a responsabilidade em cima de cada um de nós. Então ele diz assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Entende? Batei e abrir-se-vos-á. E por aí vai.
sempre da seguinte maneira: eu que tenho que buscar a minha salvação. E aonde que eu vou buscar a minha salvação? Onde que eu vou buscar a minha evolução, a minha transformação? Eu vou buscar a minha salvação, a minha evolução, a minha transformação, justamente por intermédio dos trabalhos que Jesus, dos ensinos que Jesus traz para a gente. Então, dentro do Evangelho, é o local onde nós vamos recolher todos os ensinos e todas as informações necessárias para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento. Aonde que eu peguei essa situação? Eu fui lá no objetivo dessa obra, Introdução 1, primeiro artigo, primeiro texto, primeiro conteúdo que está dentro do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução 1, objetivo desta obra. Lá, Kardec ensina para a gente, né, Kardec, que era assim totalmente, né, eu fico imaginando, né, Kardec fazendo o livro dos Espíritos. Gente, muito trabalho. Não tinha computador, não tinha caneta Bic, não tinha papel da maneira como a gente tem hoje em dia, não tinha impressora, não tinha luz, não tinha, olha, gente, não tinha nada. Essa é a verdade, tá? Era uma situação extremamente complexa naquela época. E mesmo assim, Kardec consegue produzir essa obra-prima que é a nossa doutrina espírita, codificou a doutrina espírita, codificou as obras fundamentais da doutrina, dando essa partida nesse trabalho. E aí eu fiquei imaginando que quando ele colocou dentro do item 1, lá na introdução 1, ele colocou assim, né, o que Kardec fez? Ele foi em cada um dos versículos do Novo Testamento, né? Então ele olhou assim, pegou um versículo qualquer lá, ele olhou e falou assim, não, esse versículo aqui é ato comum da vida do Cristo. Aí daqui a pouco ele pega um outro versículo e fala, isso aqui trata de milagre. Daqui a pouco ele vai num outro versículo e fala assim, isso aqui é predição. E aí ele foi classificando. E ele descobriu que os versículos do Novo Testamento ou eram atos comuns da vida do Cristo, ou milagres, ou predições, ou dogmas, ou ensino moral. E ele também verificou que todas as vezes que se falava a respeito da primeira parte, desse primeiro conjunto de informações, atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições e dogmas, todas as vezes que se tratava desse assunto dessa forma, se causava algum tipo de discussão. Sempre dava problema. E aí o que ele fez? Ele descobriu que se, ao invés da pessoa falar de atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições ou dogmas, se ela falar do ensino moral, ela vai ver que o ensino moral é inatacável. Nesse momento aqui, eu quando vi a primeira parte, quando eu olhei essa primeira parte, na primeira vez que eu olhei a primeira parte, na minha cabeça veio assim, já entendi o que aconteceu. Olha a minha cabeça, já entendi. Se eu conversar com companheiros de outras religiões, tá? E isso é importante a gente entender essa visão, né? Se eu conversar com companheiros de outras religiões, eles vão causar problemas se eu falar de atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições ou dogmas. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que não eram eles que iam causar problemas. Muitas das vezes, nós é que causamos os problemas. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o problema que Kardec descreveu aqui nesses 4 itens não diz respeito a agrupamento religioso. Ele diz respeito ao ser humano. Então, se você pegar 2 pessoas espíritas e começar a conversar sobre atos comuns da vida do Cristo, numa hora vai ter discussão. Se falar de milagre, numa hora vai ter discussão, vai ter desentendimento, vai ter predições, né? Qualquer um desses 4 itens. Agora, quando você faz o contrário, ao invés de fazer isso, você fala a respeito do ensino moral, é fantástico, porque aí não tem jeito. Aqui dentro do ensino moral, a gente vai na direção do aprendizado que Kardec traz, que Jesus traz para a gente, e aí a gente consegue conversar horas. Você consegue conversar horas com pessoas espíritas sem ter problema, consegue conversar horas com pessoas que são ateus sem ter problema, consegue conversar horas com pessoas que são de outros grupamentos religiosos sem ter problemas, e por aí vai. E aí você vai descobrir que o problema, então, não é um problema de grupamento religioso, o problema é de pessoas, o problema é de conteúdo que está sendo abordado por pessoas. É a mesma coisa da gente chegar aqui e conversar a respeito
de time de futebol, eu tenho certeza absoluta, mas tenho certeza absoluta, se nós conversarmos sobre time de futebol, em 10 minutos, em 5 minutos, vai estar tendo todo mundo discutindo. Por quê? Porque não é para conversar sobre time de futebol. Se conversar sobre política, vai dar problema. Se conversar sobre gostos, sobre personalismo, sobre, né, o eu acho, o achismo, vai dar problema. Então, o que a gente precisa fazer? Ao invés de trabalhar essas questões, ao invés de trabalhar atos comuns, ao invés de trabalhar milagres, predições, dogmas, time de futebol, política, achismos, gostos, personalismos, a gente deve trabalhar a doutrina espírita e deve trabalhar os nossos conteúdos do dia a dia em cima do ensino moral que Jesus trouxe para a gente. E esse ensino moral é inatacável. Ele continua dentro da introdução 1, e aí ele diz assim, esse conteúdo moral, esse conteúdo de ética e moral que Jesus trouxe para cada um de nós, é o terreno onde todos os cultos podem reunir-se. A bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas. Se a gente chegar e conversar a respeito, eu estou com a seta aqui embaixo, na última linha da tela, tá? Se a gente conversar a respeito de fora da caridade não há salvação, amar o próximo como a si mesmo, se a gente consegue conversar a respeito disso que está aqui, não vai ter discussão. Tem coisas que a gente vai falando, que a gente vai conversando, que a gente, quando cai a ficha, a gente fica pensando assim, gente, como é que pode uma coisa dessa? Não sei se vocês sabem, né? Às vezes as pessoas divulgam. Eu fui trabalhador durante muitos anos da agremiação Espírita Francisco de Paula, e geralmente quando me identifico, digo Eduardo Henrique, da agremiação Espírita Francisco de Paula. Em outros momentos, né, Ricardo sabe muito bem disso, coloca também Casa Espírita Ilha de Paquetá. Mas quando eu penso lá na agremiação, uma casa franciscana, né, casa de franciscanos de Paula, Francisco de Paula era seguidor de Francisco de Assis. Quando eu penso em franciscanos, eu lembro de Francisco de Assis, por exemplo, visitando o templo, né, ou a tenda, melhor dizendo, onde se localizava lá o sultão muçulmano, islâmico, no tempo das cruzadas. Eu fico imaginando a seguinte cena, tá? Ninguém chega na tenda do sultão sem mais nem menos, tá? Se qualquer pessoa chegasse e falasse assim, vamos retornar lá aos anos 1200, tá? Se a gente chegar lá na época de 1200 e você chegasse e falasse assim, eu estou querendo ir na tenda do sultão, você não vai conseguir chegar na tenda do sultão, tá? Esquece, você não vai chegar na tenda do sultão. Tá? Pode chegar morto, mas vivo você não vai chegar. Francisco de Assis foi totalmente desarmado e quando ele encontra as tropas do sultão, ele é levado na tenda do sultão. Pergunta, qual a língua que Francisco de Assis usou para se comunicar com o sultão? Qual a língua, língua, né? Qual língua? Ele falava italiano. Qual a língua que Francisco de Assis utilizou para conversar com os soldados para evitar que fosse morto? Vamos lembrar que naquela época era época de cruzadas, época de guerra entre os irmãos cristãos e os irmãos islâmicos. Era uma guerra, matança. E Jesus vai responder essa pergunta para a gente, porque a bandeira que Francisco de Assis utilizava era a bandeira da moral do Cristo. A bandeira que ele utilizava, ela é essa bandeira que está aqui embaixo, dizendo para a gente assim, fora da caridade, não há salvação, amar o próximo como a si mesmo. Francisco de Assis é exemplo de comportamento, por quê? Porque, mesmo diante de qualquer adversidade, ele amava o próximo como a si mesmo. E ele conseguia ver o próximo de uma maneira diferente da maneira como nós vemos o próximo. Porque quando a gente pensa no próximo, a gente olha para o lado. Quem é meu próximo? Olha para o lado, olha para o outro lado, fica tentando achar quem é o próximo. Ele não olhava no próximo a pessoa que estava no lado. Ele olhava no próximo qualquer pessoa. Não interessava a situação da pessoa. Ele olhava no próximo os animais.
ele olhava no próximo os vegetais, ele olhava no próximo os minerais. Ou seja, Francisco de Assis olhava no próximo todos os seres da natureza, toda a criação de Deus. Então, isso é uma coisa que nós ainda temos muito longe para aprender. Muito, mas muito longe de aprender. Muito longe. É muito chão que a gente precisa ter para a gente poder efetivamente se reunir, como diz aqui a mensagem, dentro desse terreno onde todos os cultos podem se reunir. Usar a bandeira em que todos podem abrigar-se, todo mundo. Queria contar uma coisa para vocês. Eu fui fazer esse estudo, né, a respeito da esperança num centro espírita em Niterói. No dia que eu fiz o estudo, tinha uma companheira que não era espírita dentro do ambiente. Aí eu perguntei para ela assim, o que significa todos? Ela se identificou, ela estava paramentada como candomblessista, ou talvez umbanda, mas eu acho candomblessista. E ela chega e diz assim, meu nome é Vida. E aí eu perguntei para ela, Vida, o que quer dizer todos? Ela parou, pensou e falou assim, todos são todos. Eu falei, perfeito, maravilhoso, todos são todos. Na hora que você pensa em todos, é porque ninguém está excluído. Aquela linguagem popular, aquele ditado popular, para toda regra tem a sua exceção. Aqui não tem exceção. Se você utilizar o conteúdo da ética e da moral do Cristo, não vai haver discussão. Não tem como ter discussão. Tá? É inatacável esse conteúdo. Na realidade, todas as pessoas do mundo querem ser felizes. Todas as pessoas do mundo querem fazer as coisas direito. Só que elas, às vezes, não sabem e aí mete os pés pelas mãos. Olha o que Kardec diz para a gente. Para os homens, em particular, este código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. Ou seja, não interessa onde você esteja. Não interessa. Aonde é que eu estou? Não interessa. Está na rua, está no mercado, está dentro de casa, está pelo WhatsApp, está no computador, está aqui dentro do YouTube. Não interessa. Onde você estiver, não importa. Onde você estiver. Se você utilizar essa regra de conduta, esse código que Jesus trouxe para a gente, você vai conseguir resolver os problemas da sua vida. É isso que a gente tem que perceber. Olha o que Kardec diz. É o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Esse código, o Evangelho, nesse código do Evangelho, a gente vai conseguir perceber que o código do Evangelho, ele é o princípio, ele contém, ele consegue amalgamar, ele consegue reunir, ele consegue solucionar todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Olha que coisa importante, gente. Olha que coisa importante. Essa imagem que está aqui, né, o que eu pensei nessa imagem? Por que eu coloquei essa imagem que está aqui? Eu coloquei essa imagem porque eu lembrei daquela música, né? Vou pagar mico, né? Toda vez que eu canto, eu acho que eu estou pagando mico, né? Mas tem uma música muito linda, que é uma música universal, né? Que não tem religião essa música, que ela é mais ou menos assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. É isso aqui que a gente tem que perceber. A gente precisa perceber que todas as vezes que a gente faz uma coisa boa, a gente está perfumando as nossas almas. Logicamente, o contrário é verdadeiro. Então, se nós estamos vivendo um momento de dificuldade, se a gente está passando por um período de dificuldade, a gente tem que começar a perfumar os nossos espíritos. Tem gente que fala de hálito e lembra do hálito bucal. Aí vai lá, escova o dente. Né? Eu me lembro que tinha uma companheira
que ela chegava no centro, pegava um sprayzinho, jogava o spray para melhorar o hálito. Tem gente que usa bala para melhorar o hálito bucal. Tem gente que escova dente, tem gente que usa bochecha, né, uns produtos. Ou seja, tem um monte de coisa que a pessoa faz. Aqui, o que a gente precisa perceber é que as nossas atitudes modificam a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de ser. Se a gente consegue fazer o bem, se a gente consegue olhar para as coisas que estão ao nosso redor com maior esperança, com maior equilíbrio, com maior, sabe, com maior boa vontade, sobretudo boa vontade, né? Olhar para as coisas e falar assim, está dando errado, está dando errado. Então, ao invés de bater na tecla, ficar batendo na tecla o tempo todo, mas está dando errado, então continua batendo na tecla. Mas continua dando errado. Você continua batendo na tecla, não vai encontrar outra solução, vai continuar dando errado. Entende? Às vezes a pessoa fala para mim, mas Eduardo, você sempre usa arroz na experiência como exemplo. Mas porque é a realidade. Você fez arroz, colocou uma receita, fez a receita todinha, colocou uma determinada quantidade de água, ficou papado, tem que botar menos água. Se você colocar a mesma quantidade de água, vai ficar papado de novo. Entende? Se você fez a receita e se queimou o fundo, é porque secou demais. Então, botou menos água. Então, tem que botar mais água. Se ficou sem sal, tem que botar sal. Se não pode comer sal, tira o sal. Entende? Se vai muita gente, faz mais arroz. Se vai pouca gente, faz menos arroz. Se não tem arroz, não faz arroz. Ou seja, para cada situação, você tem que apresentar uma solução. E quando você encontra a solução, essa solução te dá felicidade. E é isso que essa música está dizendo para a gente. Que todas as vezes que você consegue fazer uma coisa boa para as pessoas, exemplo típico disso, olhem para as pessoas nas ruas. Importante, hein? A gente consegue ver quando a pessoa está sorrindo, mesmo ela estando de máscara. A pessoa está andando de máscara, e ela consegue olhar para você, os olhos dela estão sorrindo. E aí você vê que a pessoa está sorrindo para você. Então, se está de máscara, sorri. Se está sem máscara, sorri. Se estamos em coronavírus, ajuda as pessoas. Seja bondoso. Cumprimente as pessoas. Trate as pessoas com igualdade. Respeite as pessoas. Tenha bom senso, mas respeite as pessoas. Para não acontecer coisas do tipo, a pessoa, né, que a gente sabe que tem acontecido, a pessoa cai no meio da rua, aí você vai lá ajudar a pessoa e a pessoa vai te dar uma reprimenda. Sai de perto de mim! Não toque em mim! Então não vou nunca mais ajudar ninguém. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que ter dentro do meu coração que se a pessoa não foi receptiva ao bem que eu estava fazendo, aí esse é o problema da pessoa. Eu tenho que continuar a tentar fazer o bem. É isso que a gente tem que movimentar cada um de nós. Recebi esse slide aqui assim de uma companheira também do movimento espírita, Patrícia, né? A outra que contribui assim, a Patrícia contribui nos trabalhos nossos de uma maneira assim. Eu acho que hoje em dia é a pessoa que mais contribui nos trabalhos. Patrícia, eu te amo, Patrícia, tá? Ajuda muito nos nossos trabalhos. Olha que lindo o slide. Procure ser o primeiro a. Primeira coisa, pedir desculpa. Na hora que você pede desculpas, o que acontece com você? Você se sente mais corajoso, né? Mais fica valente, a pessoa fica uau, entendeu? A pessoa se sente bem, o coração fica bem. Segunda coisa, aprender a perdoar. Ser o primeiro a perdoar. Quando você perdoa, você se sente mais forte. Você se sente estimulado a continuar. Né? Você fica assim, eu tenho a força. Entenderam? Procurar esquecer. Porque quando você esquece, esse esquecer aqui, às vezes as pessoas não entendem o que é esquecer. A pessoa acha que esquecer é esquecer. Tá? O companheiro Raul Teixeira estava falando no Centro Espírita Jorge Niemeyer, uma palestra de aniversário, já tem alguns anos, e aí ele dizia assim, que quando você vai perdoar e vai esquecer alguma coisa, não é que você vai esquecer propriamente dito, entende? É que você não vai mais mexer com os seus sentimentos quando você vê aquela situação. Aí ele até deu o exemplo, né? A criança, dentro da casa dela, tinha um jarro da dinastia Ming, tá? E aí esse jarro, a criança foi lá jogando bola, quebrou o jarro.
A mãe, daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, ela vai chegar para aquela criança e vai dizer para ela assim: filho, kkkkkk, você quebrou um vaso caro toda a vida, kkkk, e vai rir, porque você era arteiro, porque você era assim, porque você era assado. Ela não esqueceu propriamente dito, ela lembra do assunto. Mas ela vai olhar para aquela situação e vai olhar para a situação sem ser alterada. O seu sentimento não vai ser mais alterado, não vai ter rancor, não vai ter remorso, não vai ter nenhum tipo de ressentimento habitando o coração daquela pessoa. Na hora que acontecer isso, ela vai se sentir feliz. Ela vai estar aqui dando tudo de alegria, porque ela simplesmente vai viver as situações, vai ver as coisas acontecerem, vai olhar para as coisas que aconteceram e vai olhar para trás e falar assim: já venci essa situação, já superei essa situação. Não, ela não vai. Estou aqui assim, virando aqui para a tela para o pessoal acompanhar. Se eu tiver que caminhar na direção de vocês, se eu tiver que ir em frente, eu tenho que olhar para frente. Se eu olhar para trás, eu não consigo ir em frente. Esse é um conceito que a gente precisa entender e precisa utilizar na nossa vida no dia a dia. Kardec ainda continua dizendo assim, que o Evangelho ele é, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Eu queria chamar também a atenção a esse vindoura, porque às vezes a pessoa pensa em vindoura e ela, às vezes, ela estica o olhar lá na frente, sabe? Naquele ensino de Jesus, a felicidade não é deste mundo, aí a pessoa pensa assim: nossa, então eu vou ser feliz lá na frente. Não, não é só lá na frente, não. Aqui o Evangelho ensina para a gente que quando você consegue fazer as coisas boas agora, você colhe os frutos bons agora. Se você faz o bem a uma pessoa, você termina de fazer o bem, dá dentro da gente, dá dentro assim da gente, fica assim uma situação. Não é, né, reparem bem. Não é que a pessoa vai olhar, ela vai falar assim: uau, eu sou a melhor pessoa do mundo. Não, isso é vaidade, isso aí não tem nada a ver. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando assim, dá uma sensação aqui dentro da pessoa, que a pessoa fala assim: eu fiz exatamente aquilo que eu precisava ter feito. Entende? Luciana, tá? Luciana, companheira da Ilha de Paquetá, lá da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Luciana, às vezes, faz para a gente, né? Quando eu vou lá, né, visitar a casa, fazer trabalho, às vezes ela faz chocolate. Nossa, gente, chocolate quente. Olha, sensacional. Ela faz chocolate. Eu tenho certeza que na hora que ela vê que a gente está tomando chocolate, todos os frequentadores da casa, todos os trabalhadores da casa, todo mundo que está indo da casa, na hora que ela toma o chocolate e vê que o chocolate foi feito com carinho e fica feliz por tomar o chocolate, ela dentro dela, bate dentro dela, no coração dela, a informação assim: eu fiz aquilo que eu tinha que ter feito. Eu tenho certeza que o movimento que dá dentro do coração de cada um daqueles trabalhadores da Casa Espírita ali de Paquetá, Selminha, Kátia, e por aí vai, Ricardo, por aí vai. Né? Por aí vai. Tá? Regina, Márcia, um monte de gente. O Kleber já foi embora. Gente, todo mundo que trabalha no bem, termina o trabalho e diz assim: que bom que eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. E é isso que deve habitar o nosso coração, é isso que deve ser. Essa é a felicidade, né, do futuro que a gente consegue colher quando a gente trabalha a doutrina espírita da maneira apropriada, da maneira correta. Mais do que isso, esse evangelho ele é o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. Eu, quando peguei essa imagem, eu fiquei preocupado com esse pé aqui, ó, esse pé aqui, assim, que é essa perna aqui, assim, que é importante, tá? Porque eu queria que, né, eu queria que, se vocês olharem as pernas dos outros, eles estão com a perna no chão, parada. Esse daqui, a perna está em movimento. Dá uma ideia de movimento maior, sabe? Não sei se vocês estão percebendo isso. Dá uma ideia assim de, ó, vamos à frente, gente, não para, não para, tá? Não pode parar. No caso específico, a gente está pensando em quê? Tá? Estamos pensando assim, momentos de dificuldade. Se está difícil, vai na casa espírita. Se está muito difícil, vai na casa espírita. Não deixa de ir. Por maior que seja a dificuldade, não deixa de trabalhar no bem, não deixa de se aproximar do Evangelho de Jesus.
Porque essa é a forma, essa é a maneira da gente conseguir preencher os nossos corações de sentimentos melhores que vão nos dar essa noção, esse sentimento de esperança de dias melhores, de situações melhores no futuro da gente. Kardec, quando tenta mostrar para a gente como funciona o Evangelho, aqui nessa imagem aqui assim, eu tentei colocar, vocês estão vendo assim, são várias pérolazinhas coloridas, né? Eu fiquei imaginando que o que Kardec estava querendo dizer para a gente, né? As máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo a natureza de cada uma. Ou seja, Kardec conseguiu recolher as pérolas do Evangelho de Mateus, juntar com as pérolas do Evangelho de Marcos, com as pérolas do Evangelho de Lucas, com as pérolas do Evangelho de João, misturou tudo dentro de um pacote, desculpa, avancei o slide aqui, tá? Misturou tudo dentro de um pacote chamado Evangelho segundo o Espiritismo, estou aqui com o cursor em cima dele, e esse conteúdo chamado Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai produzir uma série de pérolas que vão servir para toda a humanidade, tá? Eu vou pegar essa foto aqui desse mundo aqui, toda a humanidade. Ó, olhem para o meu dedo assim. Imagine que vocês estejam vendo no celular, tá? Quando a gente vê uma imagem pequena, a gente faz assim, né? Lembram disso? Faz assim para ampliar a imagem. Então é isso que eu vou fazer. Vou ampliar a imagem, tá? Esse mundo que está aqui, eu vou ampliar a imagem. Aí esse mundo que está aqui, eu ampliei a imagem para a gente poder perceber. Vocês vão ver que tem um cara. Todo mundo é igual, é diferente um do outro, tá? Todos nós. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua individualidade. Mas todos nós somos iguais uns aos outros. Corona está mostrando isso para a gente. Então, todos somos diferentes, mas todos somos iguais. Então, olha que dinâmica espetacular para a gente raciocinar. O que a gente precisa perceber? Que Kardec considerou essencial que tudo que está dentro do Evangelho estivesse colocado ao alcance de todas as pessoas. Que esse conjunto de ensinamentos devem se aplicar aos ensinos, que as pessoas devem aplicar os ensinos às diversas situações da vida. Então, essa escadaria que está aqui, eu não pensei essa escadaria que está aqui como sendo uma escalada evolutiva. Eu tentei colocar essa escadaria aqui como pessoas em épocas diferentes de suas vidas. A gente vai pegar o conteúdo do Evangelho, o conteúdo que a gente fala para uma pessoa de uma idade madura, não é o mesmo conteúdo que a gente fala para uma pessoa da juventude, que, por sua vez, não é o mesmo conteúdo que a gente fala para a infância. Por exemplo, nós estamos aqui, né, numa conversa, e nós sabemos que a morte não existe. A gente sabe que a vida continua. Kardec usa essa expressão e usa esse conceito na primeira frase que ele escreve dentro do livro Céu e Inferno. Ele assegura para a gente que certamente todos nós morreremos, a morte do corpo. Mas eu não vou chegar e dizer isso para uma criança picorruchinha. Eu não vou dizer isso para a criança picorruchinha. Porque isso não se diz dessa maneira. Não se diz de maneira tão direta, tão específica, tão dura para uma criança de pequena. Então, para a criança pequena, nós vamos contar uma historinha, vamos contar uma maneira, vamos falar de outra maneira a respeito desse conteúdo. Da mesma maneira que se a gente chegar para uma pessoa que esteja, né, de idade mais avançada no hospital, você não vai. Né? Eu, infelizmente, já passei por isso. Um companheiro deitado na cama no hospital, chegou uma outra pessoa para visitar, olhou para ele e falou: puxa, fulano, você está detonado, hein? Isso não se faz. Entende? Nossa, eu acho que você vai morrer, hein? Você tem pouco tempo de vida, hein? Você vai morrer. Isso não se faz. Então, mesmo que você saiba que a morte não existe, mesmo que você saiba que todos vão ter a morte do corpo, mesmo que você saiba que a vida continua, mesmo que você saiba de tudo isso, você tem que dosar, você tem que aplicar a situação, né, ao Evangelho, de acordo com a situação da vida que você está vivendo. Agora, 2020, a gente ia ter censo. Não sei se vai ter ainda, não me parece que vai ter espaço para ter censo agora no ano 2020. Mas, se tivesse censo, tem gente que ia ser consultada pelo companheiro lá do censo, do IBGE, e aí a pessoa ele ia consultar, aí a pessoa chega e fala assim: você é espírita?
Aí a pessoa fala, sou kardecista. Aí a pessoa, não, porque o espiritismo é um só, porque dentro da introdução do Evangelho, dentro da introdução lá dos prolegômenos, lá no Livro dos Espíritos, não sei o que, a introdução do Livro dos Espíritos, se fala a respeito da definição da palavra. Gente, pelo amor de Deus, não é hora de dar aula para a pessoa que está te fazendo o levantamento. Entende? Você é espírita? Sou. Você é espírita kardecista? Sou espírita kardecista. Você é espírita de centro de mesa branca? Não, o centro meu é de mesa marrom. Não faça isso. Entende? Não faça isso. Você é centro de mesa branca, você sabe que você está entendendo o que o cara está perguntando. Ele não está te perguntando a diferença dos assuntos. Então, dá a informação do Evangelho de acordo com a capacidade da pessoa de entender, com a possibilidade dela entender. Se ele te perguntar alguma coisa, você explica. Se ele não te perguntar nada, você não precisa explicar. Tem que responder da maneira mais simples, mais direta, mais, entende? Mais fácil de se compreender. Porque se ele não vai compreender, se ele não está te pedindo explicação, você não precisa dar explicação. Melhor do que ficar comprando uma discussão, né, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Onde que a gente vai obter, o melhor lugar que a gente vai obter essa informação de consolação, de esperança dentro do Evangelho? Lá no capítulo 6, o Cristo Consolador. A gente tem ali dentro do capítulo 6 um elenco de informações. Nós não vamos abordar essas informações na noite de hoje, mas eu queria dar uma passagem assim, como se fosse assim, tirar uma foto. Né? Eu faço a comparação com as pessoas como se a pessoa estivesse vendo um álbum de família. Ela olha a imagem, se sensibiliza, vira a página, olha a imagem, se sensibiliza, vira a página. Eu queria aproveitar esses momentos finais, esses minutos finais, para a gente fazer isso. Só isso. Tá? Vinde a mim todos, olha aí, ó a vida lá falando com a gente. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso quer dizer que se o cara é brasileiro, vai ser aliviado? Vai ser aliviado. E se for francês, vai ser aliviado. E se for chinês? Também. E se for homem? Também. E mulher? Também. E se for homoafetivo? Também. E se for heteroafetivo? Também. E se for rico? Também. Pobre? Também. Ele não está perguntando quem é a pessoa. Ele está dizendo, todas as pessoas que estiverem aflitos e sobrecarregados, que forem na direção dos ensinos deles, no ensino de Jesus, vai ser aliviada. É isso que ele está informando para a gente. É isso que a gente tem que pegar dentro dessa mensagem. Espírito versus matéria. Dentro aqui desse espírito versus matéria, tem aqui aquela parábola do bom samaritano. Tá? Isso daí é o quê? Para a gente poder ver aquele caso que eu estava conversando com vocês, da companheira que tomou o tombo, a outra foi ajudar, e tomou o passa-fora, ela não conseguiu prestar o auxílio naquele momento, mas se ela vir uma outra pessoa caída, ela deve continuar tentando fazer o bem. É isso que ela tem que entender. Não pode deixar de fazer o bem porque recebeu uma reprimenda, porque recebeu um passa-fora quando tentou fazer o bem. A nossa função é entender que dentro desses conceitos de espírito e matéria que foram colocados, que são colocados para a gente o tempo todo, matéria é importante cuidar da matéria, não tenhamos dúvida disso. Mas nós não podemos perder de vista que nós devemos cuidar do espírito. A gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder de vista que a gente tem que servir. Servir é bom, mas servir com humildade é melhor. A gente não pode perder isso de vista. A gente não pode deixar de ter esperança. Aqui nessa imagem, a gente tem três figuras, 3 situações psicológicas muito claras. Um deles totalmente desolado, esse primeiro que a gente está rodando aqui o cursor. O segundo deles, já com aquela noção de esperança. É aqui que nós devemos entrar. E o terceiro, o terceiro é Jesus. Aí ficou mais complicado, né? Nós não estamos no patamar de Jesus. O patamar de Jesus já não é mais o patamar da esperança, é o patamar da total confiança. Eu e o Pai, né? Eu e o Pai somos uno. Não únicos, uno. Tudo que eu faço atende aos princípios das leis da natureza, aos princípios das leis de Deus. Tudo que Jesus faz. Lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, não esquecer, amai-vos e instruí-vos. Amar é bom, mas se instruir também é bom, porque se você não souber
como você deve amar, você acaba não amando de maneira correta. Tá? Então, nós temos que ter essa noção. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. Tá? Mais uma prova patente de que a gente precisa confiar em todas essas regras que chegam para cada um de nós. Nós vamos chegando aqui ao encerramento do nosso trabalho. Eu queria falar para vocês a respeito dessa... não sei se vocês estão reconhecendo esse daqui. Isso aqui é uma música, tá? Isso aqui é uma música, tá? Ó. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E aí por aí vai. Aí eu pensei no seguinte, eu pensei numa outra música que conseguisse mostrar para a gente como que o Evangelho serve para resolver os problemas do nosso dia a dia. E aí essa outra música ficou mais ou menos assim, né? É a oração de São Francisco by Eduardinho, né? Que eu falo assim de brincadeira, né? Com todo respeito, né? Mas vai todo mundo entender. Só para a gente poder guardar essa imagem, que vai ficar aí gravada, e aí vocês guardem essa imagem para vocês e para utilizar no dia a dia, porque isso aqui é muito rico de informações, tá? É mais ou menos isso. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Quando eu estiver triste, que eu vá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Quando eu estiver nervoso, que eu vá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Quando estiver em perigo, que eu vá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Para facilitar. Se falarem de você, vai no capítulo 10. Se sentir Deus distante, capítulo 27. Preocupado, 25. Precisar ativar a fé, 19. O mundo parecer maior que Deus, 4. E quando nós precisarmos de esperança, não deixem de visitar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu trouxe as músicas cifradas, tá? Se depois alguém quiser, a gente pode passar a cifra tanto de uma como da outra, para a pessoa treinar aí, quem souber tocar violão. É isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, né? Saudando novamente todos os nossos companheiros, dizer a vocês que estou com muita saudade, mas que através dessa nossa presença aqui, a gente, de alguma maneira ou de outra, a gente consegue se matar um pouquinho a saudade, né? Tá bom? Um beijo enorme, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Ricardo. Poxa, Eduardo, nós que agradecemos aqui, tá? Deixa eu tirar aqui alguma coisa aqui, peraí.